Fontes do governo do estado confirmaram que o Jerônimo fará uma campanha de reeleição, tudo indica que tentando até não citar muito o governo federal. Ele já faz uma pré-campanha, não sei se você já percebeu, o governador Jerônimo faz uma pré-campanha velada e não está falando do Lula. As principais pautas do Jerônimo são Ponte, Salvador e Taparica, que é uma piada, é uma falácia, VLT, que até hoje não saiu também do papel, não tem obra, não tem nada. Ele fala diariamente, ele inventa novas histórias, novas mentiras. Falou semana passada do ônibus, dos hospitais. Até hoje o governo Jerônimo não entregou nada. Nós amanhecemos o dia com essa notícia no jornal O Globo. Crises e falas de Janja ajudaram Lula a perder 1 milhão de seguidores em 6 meses. O governo federal, o governo Lula, não é tic-tac, você que é da Rádio Brato sabe que a gente detesta esse negócio de tic-tac, de está derretendo, acabou, perdeu. Mas eu vou falar para você o comentário da classe política do Centrão. O governo Lula está derretendo lentamente. Reportagem de hoje do jornal O Globo. Além da queda de popularidade apontada pela pesquisa, Lula enfrenta perda de apoio nas redes sociais. Levantamento feito pela consultoria Ativo Web aponta que as contas oficiais do petista no Instagram e no Facebook perderam 1 milhão de seguidores nos últimos 6 meses por influência de crises associadas aos descontos fraudulentos do INSS e o aumento de imposto sobre operações financeiras, o IOF. Os casos também provocaram picos de menções negativas que se repetiram diante de declarações da Janja. Lula conta hoje com 5,6 milhões de seguidores no Facebook e 13 no Instagram, somando 18,9 milhões. Em razão do escândalo do INSS, abril foi o mês que registrou a maior queda no número de seguidores, 240 mil. O caso exposto por operação da PF contra entidades envolvidas no esquema teve pico de 2,88 milhões de menções em 24 horas, das quais 79% com teor negativo. À época, segundo a pesquisa, predominaram termos como roubo, despreparo e governo omisso nos posts monitorados. Os dados foram antecipados pelo portal Platô BR. Tá aí, o Lula perdendo seguidores nas redes sociais e conversando com políticos do Centrão, pessoas ligadas à política tradicional. O Lula nunca enfrentou tanta dificuldade na Bahia. Em quase 20 anos de PT, o Lula nunca esteve tão queimado como está agora. Tão complicada é a situação do Lula, me disseram ontem. E acompanhando as notícias, essa notícia de hoje do jornal o Globo mostra claramente uma queda. Se na Bahia a situação do Lula está desse jeito, na Bahia, que é um estado que elege o PT há muitos anos, estamos caminhando aqui, vou repetir, no próximo ano, 20 anos dessa desgraça desse partido. E a situação não está boa. Fontes do governo do estado confirmaram que o Jerônimo fará uma campanha de reeleição, tudo indica que tentando até não citar muito o governo federal. Ele já faz uma pré-campanha, não sei se você já percebeu, o governador Jerônimo faz uma pré-campanha velada e não está falando do Lula. As principais pautas do Jerônimo são Ponte, Salvador e Taparica, que é uma piada, é uma falácia, VLT, que até hoje não saiu também do papel, não tem obra, não tem nada. Ele fala diariamente, ele inventa novas histórias, novas mentiras. Falou semana passada do ônibus, dos hospitais. Até hoje o governo Jerônimo não entregou nada. E não falando do ponto de vista ideológico, falando da realidade, porque ideológico você sabe que é o principal. O PT é um partido do inferno, de Satanás, ligados ao Foro de São Paulo, que visam escravizar a sociedade, controlar as famílias, tirar o protagonismo do indivíduo, tudo que você já sabe aí que significa o comunismo. Mas sendo bastante até pragmático, porque o Rui Costa teve entregas
que o colocaram à reeleição em 2018 bem votado. Aqui na Bahia, por exemplo, o metrô de Salvador, que foi a principal bandeira que o governo do estado conseguiu fazer depois de anos aí parados, acho que 12 anos essa obra ficou parada, o governo terminou e ele fez. E outras entregas também de equipamentos do trânsito e tudo mais. Wagner também, as entregas de rodovias, de trechos importantes, as obras viárias aqui para o trânsito também foram marcas do governo de petistas, que eu não estou falando de questão ideológica. O Jerônimo, além do mal ideológico, não entregou absolutamente nada nesses 2 anos. Nada. 2023 e 2024 foram anos da piada do governo da Bahia. Não tem nenhuma obra para enganar as pessoas. Nada. Zero, gente. Me diga aí, o que o Jerônimo entregou? Ontem nós falamos a reforma, por exemplo, de uma pista de Piauí, do aeródromo lá, da pista do aeroporto. 13 milhões. Pousou um jato, o asfalto cedeu. Todo quebrado. Uma empresa vagabunda que fez o serviço, ou seja, muita gente ganhou dinheiro, está ganhando dinheiro, né? Essas construtoras, quem tem contrato, mas de fato nenhuma entrega real. Nada. Os números da violência continuam crescendo aqui na Bahia, insegurança terrível. Daqui a pouco eu vou comentar um cidadão que foi morto nesse fim de semana, um trabalhador, um lava-jato aqui na Pituba que já foi assaltado dezenas de vezes e nada muda. Estou citando exemplos para você da situação terrível do Partido dos Trabalhadores. Agora, eu estou feliz com isso, com essa informação do Lula, pela primeira vez, segundo, não estou dizendo, a informação que tenho não é de gente do bolsonarismo, gente que não entende política, gente que vive de bolha, é gente que trabalha com isso. Gente até que fez o L, vou dizer, porque a informação correta a gente tem que buscar fora da bolha. E pessoas que trabalham no setor político, disseram para mim, Timóteo, a situação do Lula está muito ruim aqui na Bahia. E daqui a pouco eu vou comentar o que a Vanessa, sendo bastante justo aqui, foi a Vanessa a primeira pessoa a fazer essa análise, e essa leitura já está sendo reproduzida nos grupos políticos, de que Lula não será candidato, até escrevi ontem no meu ex, Lula não será candidato à reeleição, vai colocar um poste, possivelmente um Haddad da vida, e o Tarcísio ganhará a eleição no ano que vem. É a leitura da classe política. A situação do Lula é terrível. Daqui a pouco eu vou comentar da vontade do sistema em regular as redes sociais. O PT está vendo essa oportunidade como única saída agora, regular as redes sociais para ver se melhora a imagem do Lula. E eu acho que mesmo assim vai piorar. 8h11. Vanessa Moreira, bom dia. Bom dia, Timóteo. Bom dia a todos vocês aqui da Brado, queridos ouvintes. É isso aí. Primeiro, começando aí, falar da notícia, né? A Janja sempre é uma figura que prejudica muito o Lula. O papel de uma esposa, ele é derrotar o seu marido ou elevá-lo a algo melhor ou estagná-lo se for uma pessoa insignificante. Então, a Janja, ela consegue destruir o Lula, né? A gente via aí na época, não sei quem é da minha geração, acompanhou o governo Lula, os 2 primeiros governos dele, e a gente tinha a Marisa, né? A Marisa, que era vendedora da Avon, mas era uma mulher que tinha um... Ela era vendedora da Avon? Não, ele não disse depois que morreu que ela ganhou muito dinheiro vendendo Avon? Não sabia. Ela tinha um patrimônio milionário depois que ela morreu. E aí ele disse que era porque ela vendia Avon. Então, mas brincadeiras à parte, a Maria Letícia, Marisa Letícia, ela era uma mulher muito elegante, muito com postura, falava respeitosamente com a imprensa, fazia o trabalho social. Foi uma primeira-dama respeitável. Tirando aí o lado dela ser esposa do Lula, ela fazia um papel que levava até credibilidade ao Lula. A Janja, ela já faz o contrário. A Janja, ela consegue destruir
o Lula completamente, consegue transformar ele naquele tiozinho que vai no bordel e pega uma rapariga e leva para casa. Então, não consegue trazer nem sequer uma imagem respeitável esse casamento para o presidente Lula. Era melhor ele estar sozinho do que ele estar acompanhado desta senhora. E é exatamente por falas assim, Timóteo, que essa senhora almeja aí o cerceamento do direito do cidadão comum opinar sobre qualquer figura pública, principalmente sobre ela e seu esposo, né? Seu marido aí. Então, é lamentável. E sobre a questão que você adentrou aí, começamos nesse tema, mas que você levou adiante, que é a previsão que eu tinha feito há um tempo atrás a respeito do Lula, né? Do Lula não ser candidato à presidência da República, para mim isso é algo muito óbvio, mas não é por uma questão simplesmente de briga de poder, como eu acredito que a classe política pense. Eu levantei essa questão por analisar e estudar bastante o inimigo que é a esquerda aqui no Brasil, que é o movimento comunista no Brasil. E eles têm um pragmatismo ideológico, né? Eles não têm pressa. Eles querem, obviamente, e vão aproveitar cada oportunidade para avançar fortemente. Por isso que a regulação das redes sociais é algo que eu acho que eles acabarão deixando no seu legado, certo? Porque eles estão realmente querendo avançar de todas as maneiras. Agora, a questão é, em relação à não eleição do Lula, é simplesmente para fundamentar a imagem. A imagem, eles sabem que vale muito mais do que qualquer poder repentino. E, ao longo do tempo, a história que será contada é que o presidente Lula foi injustiçado, foi preso e foi solto posteriormente. E é isso que eles querem. Eles se interessam com o que é construído a longo prazo. É esse o diferencial em relação a essa direita que surgiu aqui no Brasil. Esse é o diferencial da esquerda. Eles têm um fundamento, um propósito ideológico nefasto, a gente sabe. Mas, ainda assim, um propósito. Quem não vive de propósito sólido, quando o propósito é apenas ganhar um dinheiro aqui, pegar um cargo ali, sobreviver, o propósito de sobrevivência é muito raso. E não é o propósito do PT. E da esquerda brasileira. Eles têm um propósito a longo prazo de permanência, de domínio de poder. E sendo ridicularizados desde a ditadura militar, eles construíram uma base poderosa, sólida, em todas as entranhas da sociedade brasileira. Igreja, escola, todas as entranhas da sociedade brasileira. E é com base nisso, e pensando assim, que o PT não lançará o Lula. É por esse motivo. Essa notícia é muito boa para a gente elencar esse fator, porque já mostra que o Lula já está, assim, numa fase da vida onde ele não está se importando muito com o propósito em si, mas ele é a figura que levantou tudo isso. Ele é o símbolo, ele não é a essência. A essência são os valores que eles pregam. Mas o Lula é o símbolo e eles estão querendo preservar esse símbolo e, por conta da preservação desse símbolo, Lula não será candidato à presidência da República, a menos que, né? A menos que algo diferente aconteça. Eu estou me baseando no fato atual. Se a eleição fosse agora, ele não sairia, certo? Mas, ó, a leitura de todo mundo é essa aí, viu? Pois é, mas eu tô dizendo porque eu não posso considerar, eu tenho que considerar o imponderável, né? Mas, diante de tudo que se está colocado, o Lula não será candidato. E o Tarcísio, minha gente, o Tarcísio é uma figura que, óbvio, está desenhando o poder, vai ser a nova política das tesouras sendo instaurada no Brasil, vai costurar por debaixo dos panos com a própria esquerda brasileira, com o PT, com todo mundo, vai deixar todo mundo feliz e vai recuperar a economia do Brasil. Essa é a análise que faço aqui. Tarcísio virá como nome. É o nome que eu desejo? Não. Mas eu falei, critiquei desde 2021, quando o Bolsonaro botou ele para ser governador.
eu disse que não era para ser. Porém, botou, né? E aí estamos com Tarcísio agora, que será o presidente. E possivelmente, se eu acordar no dia disposta, será o presidente que eu vou ter que votar e todo o Brasil vai votar, porque não vai ter muita solução. Ô rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição, aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.